6 seleções favoritas que floparam em Copas do Mundo. Fute Day. Vamos assistir esse videozinho aí. Ô, louco. A brasileira de 2006 é, sem dúvidas alguma, uma das maiores decepções da história das Copas do Mundo. E talvez o mais impressionante seja que não faltava talento, cara. Pelo contrário, aquele elenco era tão... mas quando tem talento demais não dá certo, irmão. Isso aí no futebol já tá claro, já. um absurdo, galera, que muita gente Olha o Real acreditava que o Madrid pra Brasil você. chegaria ao hexacampeonato praticamente por obrigação. Afinal, o time era o atual campeão do mundo e contava com o famoso quadrado mágico. Formados então pelo Ronaldinho Gaúcho, que era o melhor jogador do mundo naquela época, Kaká, Que Adriano não jogou Imperador, nada, né? Ronaldinho Gaúcho não jogou nada na Copa. comendo a bola na Inter de Milão, e Ronaldo Fenômeno. Além deles, a seleção ainda possuía nomes como o Roberto Carlos, Cafu, Lúcio, Juninho Pernambucano e vários outros jogadores. Caralho, a seleção era muito forte, né? Agora você compara com a nossa seleção de hoje, com o Vini Júnior, né? O cara que cisca, não faz nada na seleção, o Rafinha também, né? Aí é foda, né? Dá até tristeza. O problema é que aquele grupo começou a acreditar demais na própria fama. Existia uma sensação de soberba em torno daquela seleção. Muitos jogadores e membros da comissão técnica pareciam convencidos que o Brasil venceria qualquer adversário apenas pelo peso da camisa ou pela qualidade individual de seus jogadores. A impressão passada era de que, em algum momento da partida, o talento acabaria resolvendo tudo sozinho. A preparação foi em Vegas, na Suíça, virou praticamente então um espetáculo à parte para muita gente. O local recebia multidões diariamente, a cobertura da imprensa era gigantesca e o ambiente lembrava muito mais um evento promocional do que uma concentração para uma aí tinha que se fuder, né? Copa do Mundo. Enquanto outras seleções focavam em intensidade, condicionamento físico e ajustes táticos, o Brasil parecia viver uma espécie de turnê de celebridades. Com o passar dos jogos, ficou ainda mais evidente que algo estava errado. O time até vencia, mas não convencia. A movimentação era muito lenta, a recomposição defensiva praticamente era inexistente e a equipe demonstrava pouca intensidade sem a bola. Muitos jogadores, inclusive, pareciam longe da melhor condição física, enquanto o conjunto simplesmente não funcionava como se imaginava. Mesmo assim, a confiança exagerada permaneceu. Havia a sensação de que quando chegassem os jogos decisivos do Brasil, a seleção simplesmente o que o Ronaldinho fez aqui com o Gerrard é brincadeira, né? Você tá doido. apertaria um botão mágico e passaria a jogar o futebol que todo mundo esperava. Então é aquela, muita gente esperava uma coisa e eles Quem entregavam que é esse aqui? O Scholes? outra. Só que, cara, futebol não funciona desse jeito. Nas quartas de final... Não funciona. O futebol hoje em dia ainda mais. Precisa de um time que volte pra defender, velho. Por isso que o Real Madrid não dá certo. Porque você tem Mbappé e Vini, que os dois não voltam, aí é foda. O Brasil encontrou a França de Zinedine Zidane. E o que aconteceu foi um verdadeiro choque de realidade pra gente. Zidane deu uma aula de futebol no nosso meio campo, dominou completamente tudo, controlou o ritmo da partida e fez a seleção brasileira parecer um time de amadores. A França foi superior no início ao fim da partida e venceu por um placar magro de 1-0 com gol de Thierry Henry, que não reflete muito bem como foi aquela partida. Afinal, a França de fato dominou tudo. A eliminação foi merecida e deixou uma sensação muito amarga. Não porque o Brasil perdeu para uma seleção fraca, longe disso. Aquela França era muito forte, mas porque ficou a impressão de que o potencial daquela equipe nunca foi realmente explorado. O talento estava lá. O problema era a falta de comprometimento, intensidade soberba, né? e preparação. Como eu falei, pareciam mais umas subcelebridades do que simplesmente jogadores de futebol que estavam representando sua seleção. Mas calma, galera, falta muito pouco para nossa seleção estrear na Copa do Mundo e com a rotina corrida você falta muito pouco mesmo, mas eu não estou nem um pouco confiante. corre o risco Vamos ver, né? de perder os horários dos jogos tanto do Brasil Brasil quanto de e outras Marrocos. seleções. Mas ó, tem um jeito da gente Tô confiantinho, galera, pro Brasil e Marrocos. É a Toque, uma assistente Aí, ó, pessoal com Toque. inteligência artificial Ó, que que legal. organiza sua vida inteira. Ela sincroniza Legal, direto show. com o seu Google Agenda e com o calendário da Apple, Olha. deixando todos os seus compromissos e as datas dos jogos unificados. E o melhor é a praticidade. Você não precisa perder tempo digitando nada. É só enviar uma mensagem de áudio pra Toque contando o que precisa fazer e ela organiza tudo pra você. A Toque Que já vem isso? com funcionalidades exclusivas para a Copa do Mundo. Esquece aquela confusão de ficar calculando o horário que a partida vai passar aqui,
ela já faz a conversão direta do fuso horário de todos os jogos do torneio. A IA monta sua agenda automática com a nossa estreia contra Marrocos no dia 13, o jogo contra o Haiti no dia 19 e contra a Escócia no dia... O Brasil e Haiti nós temos que ganhar de no mínimo 5-0, né? Com todo respeito aí ao Haiti. Mas como eu disse, você pode colocar o horário de qualquer jogo que você queira assistir. Eu mesmo já coloquei os meus, principalmente... Caralho, vai ter um Argentina e Holanda? Que porra é essa? De qualquer jogo que você queira assistir. Eu mesmo já coloquei os meus. Ah, não, isso é só Noruega coisa. contra a França. Caralho, Noruega e França vai ser foda. Tudo convertido para o seu horário local. Mas a mágica de verdade é que a TOC identifica conflitos de agenda no mesmo horário dos jogos e já te sugere alternativas na hora. Ela te avisa algo como: o jogo do Brasil acontece no mesmo horário de você tomar banho. E o mais bizarro, ela ainda tem uma função de ligação que te liga de verdade no celular para avisar que o jogo vai começar. Chega de passar perrengue ou esquecer os jogos da seleção por causa da correria. Clicando no meu link na descrição e no comentário fixado, você testa a TOC e ainda garante 60% de desconto nos planos Premium. Não vacila, clica aí embaixo e se prepara para a Copa do jeito certo com a TOC, nossa inteligência artificial. Show. Falando em França, a França de 2002 talvez seja o maior vexame já protagonizado por uma seleção que chegou a uma Copa do Mundo como atual campeã. E não estamos falando de qualquer seleção, cara. Aquela geração puta seleção, né? Pires, em 1998, Petit, a Copa do Mundo, e 2 anos depois levantou a UEFA e a Eurocopa de 2000, consolidando-se então como a melhor seleção do planeta naquele momento. O elenco era simplesmente absurdo, tá? A França possuía o melhor jogador do mundo naquela época, Zinedine Zidane, além de atacantes que chegavam voando para a Copa do Mundo. Thierry Henry, que era o artilheiro da Premier League pelo Arsenal, David Trezeguet havia sido um dos grandes goleadores do futebol italiano, o Cissé brilhava na França, sem falar o Zidane jogava muita bola, hein? Puta que pariu, olha isso. Marcel Desailly e Fabian Barthez. Era uma seleção tão forte, tão poderosa, que muitos acreditavam, cara, não perde a bola, que o campeonato da França era apenas uma questão de tempo. Só que tudo começou a dar errado antes mesmo da bola rolar. Zidane sofreu uma lesão muscular poucos dias antes da estreia da França e acabou desfalcando a equipe justamente no momento em que ela mais precisava de seu principal cérebro. E sem Zidane, aquela França parecia outra seleção, vai por mim. Na estreia, veio um dos resultados mais chocantes da história das Copas. A França enfrentou a estreante Senegal e perdeu por 1-0. O mundo inteiro ficou em choque, cara. Afinal, ninguém imaginava que a atual campeã do mundo seria derrotada logo no primeiro jogo por uma seleção que disputava sua primeira Copa do Mundo. Porra, mas caralho, primeira Copa do Mundo Senegal? Porra, mas Senegal é forte, porra. Naquela época era forte, porra. Mas o pior ainda estava por vir. Na segunda rodada, a França empatou sem gols com o Uruguai e chegou à rodada final pressionada. Precisava vencer então a Dinamarca para continuar viva. A Dinamarca? A atuação foi mais uma decepção, cara. E os franceses acabaram derrotados por 2-0 para os dinamarqueses. O resultado final foi simplesmente inacreditável. Lanterna do grupo, apenas 1 ponto conquistado, 2 derrotas e um empate. Puta, que passe esse aqui do Zidane. E o mais absurdo de tudo, 0 gols marcados. Uma seleção que possuía alguns dos melhores atacantes do planeta terminou a competição sem balançar as redes uma única vez. Até hoje, a campanha da França de 2002 é lembrada como um dos maiores fracassos da história da Copa do Mundo. Uma equipe que parecia destinada a dominar o futebol mundial por anos, que acabou sendo eliminada na primeira fase de maneira completamente humilhante. E talvez o mais impressionante, cara, seja justamente isso. Não faltava talento, cara. Não faltavam estrelas, né? Estrelas que a França tem até hoje. Não faltava experiência. Faltava realmente futebol. Por isso, quando falamos de seleções que floparam em Copas do Mundo, poucas conseguem... Mano, eu tô hipnotizado pelo Zidane aqui, esse melhor momento do Zidane aqui, porra. Rivalizar com a França de 2002. Cara, e aqui, caralho, é uma bolinha aqui, velho. Porra, da hora, hein? Mas calma, que tem muita seleção ainda nesse vídeo. A próxima seleção é a Holanda de 1974. Holanda tinha que ter uma Copa. É um caso único na história do futebol. Laranja mecânica. Outras seleções que estão nesse vídeo, ela não ficou marcada por ser uma seleção ruim, por jogar mal ou por cair precocemente. Muito pelo contrário, cara. Aquela equipe é considerada por muitos especialistas do futebol como uma das melhores seleções que nunca conquistaram uma Copa do Mundo, e eu realmente devo concordar. O problema é justamente esse. Eles jogavam tanto, mais tanto, que acabaram acreditando... A Holanda é maior que a Inglaterra, né? Mesmo não tendo Copa, a Holanda é maior, né?
tanto que eram A praticamente história do futebol. invencíveis. Aquele time liderado pelo Johan Cruyff Johan revolucionou Cruyff. completamente o esporte. O chamado futebol total era algo que o mundo jamais tinha visto. Os jogadores trocavam constantemente de posição, os defensores atacavam, os atacantes marcavam, todos pressionavam o adversário e a bola circulava numa velocidade absurda. Era um futebol muito à frente de sua época. Durante a Copa do Mundo de 1974, a Holanda simplesmente atropelou todo mundo. Aplicou um sonoro 4-0 na Argentina, venceu o Brasil por Caralho. 2-0 e chegou à final sendo tratada como favorita absoluta. Para muita gente, a decisão contra a Alemanha era mera formalidade. Afinal, a Holanda parecia pertencer a outro nível futebolístico. E a final começou Mas exatamente perdeu, né? dessa maneira. Antes mesmo que um jogador alemão tocasse na bola, a Holanda trocou 16 passes consecutivos. Então, Johan Cruyff arrancou o meio-campo, invadiu a área e sofreu um pênalti. Johan Nexens acabou convertendo. Com apenas 1 minuto de jogo, a Holanda já vencia por 1-0. Parecia o início de uma goleada histórica, mas foi justamente aí que tudo mudou. Com a vantagem no placar e a sensação de superioridade técnica evidente, os holandeses começaram a jogar quase como se a partida já tivesse decidida. Em vez de Aí buscar se o segundo fuderam. gol e matar a final, passaram a trocar passes excessivamente, valorizando mais o espetáculo do que a objetividade. Diversos jogadores daquela geração admitiram anos depois que a equipe acabou tomando uma decisão completamente arrogante durante toda a decisão da Copa. Do outro lado, né, acabava que a seleção alemã costumava então do outro Que lado, isso, porém, irmão? Saúde. estava uma seleção alemã acostumada a sobreviver sob pressão, liderados então pelo Franz Beckenbauer. Os alemães não se Beckenbauer. intimidaram e aos poucos cresceram naquela partida e empataram com um pênalti. E ainda no primeiro tempo viraram o jogo com o Caralho, lendário no Gerd primeiro Müller. tempo. O placar Guerra de do 2 a Miller. 1 La Bomba. permaneceu até o apito A final. Bomber. E assim nasceu um dos maiores paradoxos da história do futebol, cara. A Holanda perdeu a Copa, mas venceu a eternidade. Aquela seleção mudou para sempre Não, a a forma Holanda como o ficou mais esporte lembrada que a Alemanha campeão, pô. era jogado, inspirou técnicos pelo mundo inteiro e influenciou gerações futuras. No entanto, quando chegou o momento mais importante, meus amigos, faltou muita concentração, principalmente humildade e maturidade para transformar a superioridade técnica em um título que até hoje a Holanda sonha. E galera, a Bélgica de Ah, a 2018 Bélgica, é pra se foda a Bélgica. Não falou porra nenhuma, não. Porra, teve uma geração foda aí, mas, porra, ninguém esperava nada mesmo realmente da Bélgica. Ninguém esperava que a Bélgica ia chegar na final, porra. Caralho, chegou na semifinal ali, nunca tinha ido longe em nenhum mata-mata de Copa. Chegou numa semifinal de Copa, ficou em terceiro lugar, né? Tá bom demais pra eles, porra. Caralho. provavelmente o caso mais polêmico dessa lista, na minha opinião. Afinal, se olharmos para os números, né, aquela foi a melhor campanha da história do país em Copas Aí, ó. do Mundo. Bom. Os belgas terminaram em terceiro lugar. Ninguém esperaria que a Bélgica ia ser campeã da Copa. Ninguém espera isso, gente. Venceram gigantes, venceram vários gigantes pelo caminho, como o próprio Brasil, né, cara? E deixaram o Foi um jogo roubado, tem que ser dito, mas torneio tudo com bem. uma sensação de que finalmente haviam chegado ao topo do futebol mundial. Caralho, o que o Hazard jogava também, né? Porra. Mas o problema, meus amigos, é que aquela geração belga não foi criada para ficar em terceiro lugar, não. A chamada geração dourada, ou a melhor geração belga, acabou passando quase uma década inteira sendo apontada como uma futura campeã do mundo. O elenco era Porra, eu não acho isso não, mano. Que era apontada como a futura campeã do mundo. Eu não acho isso não. simplesmente espetacular. O Courtois era um dos melhores goleiros do mundo. Porra, espetacular. O Courtois era um baita goleiro. Tinha uma boa zaga, Vertonghen, Andevarel. De meio campo tinha o Nainggolan, Fellaini. Porra, tinha bons jogadores. Era uma boa seleção, pô. Mas... Não, mano, não acho. O Kevin De Bruyne estava no auge da carreira. O Hazard era um dos jogadores mais Pô, o Kevin De Bruyne não tava no auge. Pra mim, o Kevin De Bruyne foi ser no auge em 2022, 2020, 2021. 2018, não. talentosos do mundo. Além deles, a equipe ainda tinha o Lukaku e várias outras Nossa, o estrelas Lukaku era de pique. elite. É E o pica, mais né? importante, em 2018, praticamente todos eles estavam no auge físico e técnico. Vale um adendo aqui porque eu esqueci de citar o lendário Vincent Kompany, tá, cara? Que tava brilhando Puta, é no mesmo. City Vincent e era Kompany um era dos pica. melhores jogadores dessa Treinador geração do Bayern. belga. A campanha começou de forma impressionante, a Bélgica atropelou adversários, mostrou um futebol ofensivo e encantou muita gente. Nas oitavas de final, protagonizou uma virada histórica contra o Japão.
após estar perdendo por 2-0, depois veio o jogo que parecia simbolizar a chegada definitiva daquela geração no topo, a vitória por 2-1 sobre o Brasil nas quartas de final, e naquele momento muita gente passou a enxergar a Bélgica como a principal favorita ao título. Mas então chegou a semifinal contra a França, e foi justamente ali que nasceu a sensação de oportunidade desperdiçada. A partida foi extremamente equilibrada, meus amigos, mas a Bélgica não conseguiu impor o futebol agressivo que havia mostrado durante toda a Copa do Mundo. O time atuou de forma mais cautelosa, mais travada e acabou sendo derrotados então por 1-0 após um gol de cabeça do Umtiti em uma cobrança de escanteio. A eliminação foi tão grande, cara, porque muita gente acreditava que aquele era o momento perfeito para a Bélgica. Eu não acreditava não, velho. Se a Bélgica tivesse ido para a final daquela Copa do Mundo, eu muito provavelmente acho que eles ganhariam sim da Croácia. O elenco tava muito maduro. Eu acho que ganhava da Croácia também na final. Estrelas, cara. Além disso, a chave parecia muito não acho tudo isso da Bélgica, não. A sensação que ficou para muitos torcedores foi que o país jamais teria uma oportunidade. Não ganharam a Eurocopa também. Porra, o terceiro lugar obviamente não é um fracasso em termos absolutos, né? Pelo contrário, foi o melhor resultado da história do futebol belga, mas quando falamos de expectativas, o julgamento muda completamente. A Bélgica não foi expectativa era zero para ser semifinalista, meus amigos. Ela foi construída para ser campeã, e isso o próprio técnico da Bélgica na época, né, que hoje é técnico de Portugal, acabou dizendo exatamente isso. Caralho, é o técnico de Portugal? A Bélgica não foi construída para ser semifinalista. Caralho, então o técnico de Portugal tem experiência, hein, velho? O técnico de Portugal é foda, pô. Campeã mundial. E é exatamente por isso que anos depois, né, muita gente olhou para aquela geração belga e sente uma certa frustração, né? Não porque ela foi ruim, não porque decepcionou em campo, mas porque possuía qualidade suficiente para levantar a taça e acabou ficando marcada como a melhor geração da história do país, que nunca conseguiu conquistar um grande título. Lembrando muito a própria Holanda, né? Não lembro nem um pouco a porra da Holanda aí, meu irmão, com todo respeito aí. A Dinamarca de 2022 chegou ao Catar como uma das seleções mais perigosas daquela Copa do Mundo. Talvez não estivesse no grupo das... Cara, é que a Dinamarca chegou como uma surpresa, né? Dinamarca era Copa 22 era para ser a surpresa da Copa. Né? Favoritas ao título, é claro, mas certamente era apontada como uma daquelas equipes capazes de surpreender qualquer gigante e chegar muito longe, cara. E havia motivos de sobra pra gente acreditar nisso, né? A base daquela seleção vinha da histórica campanha da UEFA Eurocopa de 2020, quando os dinamarqueses emocionaram o mundo após o drama envolvendo o Eriksen e conseguiram alcançar uma semifinal que parecia impossível depois de tudo o que aconteceu. Aquela campanha criou a imagem de um grupo extremamente unido, competitivo e capaz de superar qualquer a Dinamarca era forte, pô. Depois disso, a Dinamarca ficou ainda mais forte. Hoje a Dinamarca é a Noruega, né? Para a Copa do Mundo, a equipe simplesmente atropelou a concorrência. Venceu 9 dos 10 jogos disputados, sofreu apenas 3 gols e garantiu a classificação com enorme tranquilidade. Como se não bastasse, em 2022 ainda derrotou a França 2 vezes pela Nations League, algo que fez muita gente acreditar que os dinamarqueses estavam prontos para dar o próximo passo. O elenco também era muito sólido, muito maduro, além do Eriksen a equipe tinha outros jogadores muito bons, né? E por isso, quando o sorteio colocou a Dinamarca em um grupo com França, Austrália e Tunísia, a expectativa geral era tinha tudo para se classificar. Os dinamarqueses passariam de fase ao lado dos franceses sem muitas dificuldades. Mas nada saiu como planejado não. Na estreia contra a Tunísia, a Dinamarca fez uma partida extremamente burocrática, o empate por 0-0 já ligou um sinal de alerta, principalmente pela falta de criatividade ofensiva apresentada. Porra, é sacanagem esse cara perder esse gol aqui, olha o passe que o cara dá aqui, ó. Sinal de alerta, principalmente pela falta de criatividade ofensiva apresentada por esse time, e na segunda rodada veio a derrota para a França por 2-1, perder para os franceses era extremamente um escândalo, né? Mas o desempenho novamente deixou a desejar, a equipe parecia muito lenta, previsível demais e sem intensidade que havia mostrado nos anos anteriores, então chegou o jogo decisivo contra a Austrália, cara. E a sensação era simples, vencer e seguir viva na competição. Só que a Dinamarca produziu talvez sua atuação mais decepcionante de toda a Copa do Mundo. O time teve posse de bola, mas criou muito pouco. Faltavam ideias, movimentação e agressividade. Enquanto isso, a Austrália encontrou um contra-ataque, marcou o gol da vitória e praticamente decretou o fim da campanha dinamarquesa na Copa do Mundo de 2022. Quando a fase de grupos terminou, o cenário, cara, era muito grande, porque muita gente acreditava que a Dinamarca iria chegar muito longe e os caras simplesmente decepcionaram.
cara, eu tô com Eu muito achava medo da também que a Noruega Dinamarca ia fazer chegar isso longe. nessa Copa do Mundo também. E Porra, a é que a gente Noruega tá com um grupo foda, né, velho? Noruega, França e Senegal, velho. Aí é foda. finaliza esse vídeo falando então da Eu confio mais em Senegal do que Noruega, tá? poderosa, entre muitas aspas, né? Seleção italiana que não vai à Copa do Mundo, ó, até Pô, mas a seleção italiana é muito poderosa assim, pô. De história e tem jogadores bons ainda que esses últimos 20 anos aí estão uma merda, né? Colossal. Mas faz parte, né? 3 edições já, tá? A Itália de 2010, vamos lá, protagonizou um dos maiores tombos já vistos em uma Copa do Mundo, na minha opinião. Afinal, a gente estava falando da atual campeã mundial, uma seleção que apenas 4 anos antes havia levantado a taça na Alemanha e derrotado a França na histórica final decidida nos pênaltis. É verdade que aquela equipe já não possuía o mesmo nível físico e técnico de 2006, muitos jogadores importantes estavam mais velhos e a renovação do elenco não aconteceu da forma que os italianos estavam esperando, né? Mesmo assim, ninguém imaginava que a campanha terminaria em um desastre tão grande. O elenco ainda contava com nomes experientes como Gianluigi Buffon, Fábio Porra. Cannavaro, Daniele De Rossi, Andrea Pirlo e Vincenzo La Quinta. Não era uma Pô, seleção um jogador espetacular, bom, tá? pô. Mas certamente parecia muito forte o suficiente para passar da fase de grupos, e o grupo realmente era perfeito para isso, cara. A Itália caiu ao lado do Paraguai, da Nova Zelândia e também da Eslováquia, cara. Na Pô, é teoria era que um dos sempre a seleção que é campeã em um ano decepciona no outro, né? A Alemanha foi isso, 14, ganhou, decepcionou em 2018. E foi indo. grupos mais fáceis e acessíveis de toda a Copa do Mundo, mas o que parecia fácil virou um pesadelo para os italianos. Na estreia, a Itália simplesmente empatou por 1-1 contra o Paraguai. O resultado não era o ideal, mas ainda assim era muito administrável, né? O problema veio na segunda rodada, cara, quando a atual campeã do mundo enfrentou a Nova Zelândia e também empatou por 1-1. A seleção da Nova Zelândia era uma das mais modestas de todo o torneio, e aquele resultado e aquele e aquele resultado realmente começou a gerar muita preocupação dentro da Itália. Tudo ficou para a última rodada contra a Eslováquia. Precisando vencer para avançar às E eles oitavas de perderam. final, os italianos fizeram uma atuação digna de pena. A Eslováquia foi mais organizada, mais intensa e Isso que é mais foda. perigosa durante quase toda a partida, Isso meus que é amigos. foda. A derrota por 3-2 decretou uma eliminação histórica, vexatória. O saldo final foi simplesmente inacreditável, meus amigos. 3 Isso é jogos, foda. 2 empates, uma derrota e nenhuma, exatamente nenhuma vitória. A Itália terminou na última colocação de um Caralho, grupo Itália em que última tinha colocação é Paraguai, de fuder, né? Eslováquia e Nova Zelândia. Exatamente. Para uma seleção que chegou à África do Sul carregando o status de campeã mundial, foi uma humilhação gigantesca. E talvez o mais impressionante seja justamente isso. A Itália não conseguiu passar em um grupo que tinha Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. A Cara, Itália que brincadeira, hein, não Itália? caiu em um grupo da morte, não Não, enfrentou um grupo potências logo facinho de cara demais. e não foi eliminada por azar. Ela simplesmente jogou mal durante todo o torneio. Uma coisa inacreditável, de Caralho, e foi a última Copa da Itália. Não, não foi não, né? A Itália jogou em 2014 também. verdade. Não é à toa que desde então a Itália aí só foi descaralhando com o Itália só foi na Copa de 2018, não foi na Copa de 2018, nem 22 nem nessa. tempo, né? Cara, nem Itália. Mas bom, galera, o vídeo então foi esse. Muito Não, obrigado se você vídeo bom aí, irmão. Bom vídeo. Quem tá assistindo no YouTube aí, deixa o like, comenta, compartilha. E é isso aí.